Paz e bem. Hoje nós vamos refletir juntos o Evangelho do terceiro domingo da Páscoa desse nosso ano A. No terceiro domingo da Páscoa, já na semana passada, nós já comentávamos que esse era o texto que nos é proposto pela liturgia, destoando que era sempre João até então, né? Agora é um texto do Evangelho de Lucas. É o texto de Lucas 24, 13 a 35. É um texto que está no coração de muitos de nós, porque é realmente um texto muito bonito. É um texto que nós só encontramos em Lucas, ele não existe nos outros evangelhos, portanto ele é uma redação tipicamente lucana do Evangelho de Lucas. Tem algumas características que são muito próprias do Evangelho de Lucas, e esse jeito de Lucas brilhante de narrar, quase que novelisticamente, ele vai envolvendo o leitor, vai enredando o leitor, de tal modo que ele cria algumas cenas de beleza, de tirar o fôlego da gente. Então, esse é o texto que nós vamos ler. Lucas 24, 13 a 35, chamado por nós carinhosamente como o texto dos discípulos de Emaús. E o texto diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Lucas começa assim porque ele já nos contou outros eventos que teriam acontecido naquele dia primeiro da semana. Nós dissemos já lá no domingo de Páscoa que é o primeiro dia da semana porque é o dia como se fosse o dia da recriação do mundo. Assim como Deus um dia criara o mundo pela sua palavra dia a dia, aqui também é como se fosse um recomeço da criação, dia a dia. E nesse primeiro dia da nova criação, e ele recomeça a criar o mundo pela ressurreição de Jesus, nesse novo primeiro dia, ele faz a luz, que é a própria ressurreição de Jesus. Ele é a luz que ilumina desde agora, deste primeiro dia, os nossos olhos. Por isso, a gente vai estar sempre vagando nas trevas até o dia que nós o encontramos ou reencontramos. E esse será para nós, de novo, quantas vezes for preciso, o primeiro dia. Então, era aquele primeiro dia ainda. 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Em Lucas, sair de Jerusalém não é coisa boa. Jerusalém tem um papel de centralidade no Evangelho de Lucas, tanto que a narrativa de Lucas, já na primeira página, começa em Jerusalém. Lembra? Lucas não começa narrando o nascimento de Jesus em Belém. Ele começa narrando o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, que será pai de João Batista. E ele está exatamente no templo de Jerusalém, porque era sacerdote e era a vez dele, etc. Então, o texto começa em Jerusalém e vai terminar em Jerusalém, com Jesus subindo para o céu. O Evangelho de Lucas termina ali, na ascensão de Jesus, e é exatamente onde começa os Atos dos Apóstolos, que é a segunda obra de Lucas. Então, a gente tem em Jerusalém, em Lucas, um papel importante, sempre central. Então, sair de Jerusalém não é boa coisa. É um caminho da dispersão, é um caminho de perder-se, é um caminho de abandonar o caminho feito até aqui. Então, quando esses discípulos vão para Emaús, distante de Jerusalém, no fundo o que Lucas está dizendo é o que eles estão fazendo, o caminho do descaso, o caminho do abandono, o caminho de deixar para trás o caminho que eles tinham feito com Jesus. É um distanciamento não só geográfico de Jerusalém, mas é um distanciamento da experiência do seguimento que eles tinham feito de Jesus. É o caminho de perder-se e dispersar-se de novo. Assim como Jesus tinha unido os discípulos, eles agora, sem Jesus, começam a se dispersar. E é esse o caminho que eles vão fazer. Eles conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E a gente sabe quais são as coisas que tinham acontecido. Desde a prisão de Jesus, o seu julgamento, a sua morte terrível na cruz. É sobre isso que eles vão falando. Então não é à toa que é um caminho de dispersão. É um caminho de dispersão porque eles têm ainda, na conversa e nos olhos, estão ainda apavorados, estão no lapso da morte. Estão ainda diante daqueles acontecimentos que tinham como que matado um pouco deles também. A gente consegue imaginar. Para nós que às vezes perdemos pessoas que nós amamos, como que é difícil às vezes recobrar o rumo. Se você, por acaso, como esses dois, fez uma
um caminho atrás de Jesus e colocou nele a esperança, achou que ele fosse fazer tanta coisa, achou que ele fosse realmente mudar a história do povo e de repente ele acaba assim, crucificado, numa morte tão vil como a cruz. Quer dizer, o discípulo chora a morte do mestre porque o ama, mas chora também um pouco da sua própria morte. Chora também um pouco a sua própria desilusão, chora também um pouco o seu sonho que morreu na cruz junto com Jesus. Então eles vão indo embora. Dá para imaginar que é um caminho de volta. Talvez eles fossem de Emaús, talvez tivessem saído de lá andando atrás de Jesus, entusiasmados com a sua palavra, e de repente, chegando em Jerusalém, se deparam com a tragédia da cruz. Agora é hora de fazer o caminho de volta, de trilhar o caminho do fracasso, de trilhar o caminho da derrota, de devolver a vida àquela desilusão e àquela escuridão na qual se vivia antes de conhecer Jesus. E vão conversando sobre essas coisas. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. É interessante, bonito isso. Quer dizer, eles vão caminhando para a direção errada, eles vão caminhando para perder-se, eles vão caminhando um caminho de fracasso, um caminho de dor, um caminho de lamento. Mas enquanto eles caminham por ali, enquanto eles falam disso, Jesus se coloca a caminho com eles. Isso é bonito porque a gente aprende que nenhum caminho será um caminho solitário. Porque ainda que seja um caminho errado, ainda que seja um descaminho, Ele estará caminhando sempre conosco. Interessa se nós temos ou não olhos para reconhecer a sua presença. Se nós também, às vezes, não estamos como que cegos, fala o texto, e não o reconhecemos. Já nos 2 domingos passados, nós falávamos que essa cegueira ela é muito própria dos relatos do ressuscitado. Os discípulos estão sempre meio cegos, estão sempre meio incapazes de reconhecê-lo. E é claro, porque o que eles vão falando pelo caminho ainda é aquilo que os faz sofrer, ainda é a tragédia da cruz. Para quem tem nos olhos ainda o desejo de reencontrar aquele Senhor que morreu, tem ainda os olhos cheios de saudade, embaçados de dor, enquanto estão ainda cegados pela desilusão e pelo desespero, é quase impossível ver além uma luz de esperança que se levanta. Lembra que dizíamos, quando o que se procura é apenas escuridão, será muito difícil reconhecer um facho de luz. Quando o que se procura é apenas a treva da morte, será muito difícil satisfazer-se com a luz da vida quando ela se acende. A ressurreição ela é também uma mudança de olhar. Ela não é só isso, não é apenas um dado subjetivo de uma maneira quase que apenas interna, apenas uma mudança de consciência, não é apenas isso, mas envolve isso também. Envolve a gente endireitar de novo o olhar, envolve a gente se deixar tocar por uma realidade que é diferente e que vai nos desafiar a olhá-la com um olhar diferente. Os discípulos terão que abrir os olhos. Agora, é um lento processo, esse de abrir os olhos. É o caminho de uma vida. E a gente, às vezes, quantas vezes que em experiências importantes da vida, a gente, depois que passa, às vezes anos, fala, meu Deus, como que eu estive cego para isso o tempo todo? Essa realidade estava comigo o tempo todo e eu não via, e eu não percebia, e eu não reconhecia. Seja uma dor, seja uma alegria, né? Os sinais desse fracasso, os sinais dessa traição, os sinais dessa desconfiança estavam aqui, só que eu não vi, ou eu não quis ver. Ou ainda, eu vivi na dor esse tempo todo, mas os sinais do amor estavam sempre aqui, os sinais de que alguém esperava de mim e confiava em mim e me queria bem estavam aqui, mas eu não via. É essa experiência que a gente tem que fazer, de mudar o olhar, de atentar-se para a companhia dele que está caminhando conosco mesmo nos descaminhos de nossas perdiduras. É lá que ele estará. E se nós quisermos encontrá-lo, nós não temos que procurar em outro lugar senão no autêntico caminho da nossa vida. Muito bem. Jesus começou a caminhar com eles. Eles estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse, é uma discussão sem fim sobre quem é esse Cleofas.
A única vez que Lucas menciona esse nome é quando fala das mulheres que estão observando a crucificação, não de perto, mas de longe, e fala de uma mulher chamada Maria, esposa de um tal Cleofas. Só que Lucas não dá nenhuma informação sobre quem seria esse Cleofas. E também não dá nenhuma informação sobre de onde saiu, para onde foi essa Maria depois. Há quem cogite, inclusive, que esses dois discípulos seriam o Cleofas, já que esse está nomeado, e esse outro discípulo sem nome seria exatamente a Maria, sua esposa. Difícil dizer que um evangelista tão atencioso com as mulheres e com os nomes delas deixasse passar esse dado e não tivesse o capricho de colocar esse nome se esse fosse o seu desejo. Enfim, é uma discussão que, para o que nós queremos aqui, interessa pouco. Então um deles, chamado Cleofas, lhe disse: acaso você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou: o que foi? E os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Uma fala longa, que tem várias partes, e cada uma delas é importante. Primeiro que quem faz a pergunta é Jesus. Quem dá um sinal da presença será sempre Ele. É preciso que nós tenhamos olhos para ver, é verdade. Mas é preciso também que Ele se mostre. Não é uma invenção nossa, não é um capricho nosso, é uma decisão dEle. Deixar-se ver, mostrar-se a nós, revelar-se a nós, e é iniciativa dele dar um sinal de que é ele. E aqui não bastasse ele fazer parte desse caminho, quase que de descaminho dos discípulos, já não bastasse ele se colocar dando os mesmos passos que eles, ao lado de sua dor, ao lado da sua amargura, ao lado da sua desilusão. É ele também que toma a iniciativa de perguntar o que está acontecendo. Eles olham com o rosto sombrio. E aí veja, para ele que é a luz, ele jamais será visto e reconhecido por alguém que tem o rosto sombrio. Para quem tem os olhos enegrecidos pela noite, será difícil ver a ele que é a luz do dia. Então ele pergunta o que foi, ele puxa e deixa que os discípulos falem. Isso é muito interessante. Nós andamos muito até descobrir às vezes o quanto é importante dizer essas coisas, né? Quem aí é psicólogo ou já fez ou faz terapia sabe o quanto isso é importante, o quanto é precioso isso de poder dizer as próprias dores. E aí nós vamos vendo que esse caminho que fazem os discípulos é um caminho de ir pondo para fora essa treva da morte que habita dentro deles. É um caminho de ir pondo para fora essa dor e essa desilusão. E o que eles põem para fora é isso que eles dizem. Primeiro, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era um profeta poderoso em obras e palavras para dizer, era poderoso mesmo naquilo que ele fazia e naquilo que ele dizia. Nada nele era por acaso, tudo nele falava disso que ele era. Diante de Deus e do povo, quer dizer, não passava a ninguém desapercebido quem ele era. Ele era realmente um grande profeta. Mas nossos sumos sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Isso aconteceu com ele. Mas não foi só isso. Porque o que eles dizem em seguida não é sobre Jesus, é sobre eles. Nós esperávamos que fosse ele a libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Já faz 3 dias que enterraram Jesus, que nossos chefes o entregaram para ser crucificado. Mas já faz 3 dias que nós também estamos um pouco sepultados com ele. Porque nós esperávamos muito dele. Porque nós esperávamos que dele viesse a liberdade do povo. Porque nós esperássemos que dele viesse o cumprimento das promessas que nós passamos a vida esperando. Nós esperávamos por isso. E já faz 3 dias que nós já não sabemos mais o que esperar. Já faz 3 dias que aquele lugar que nós tínhamos encontrado ao lado dele se foi.
e por isso não há lugar que nos caiba naquela cidade de Jerusalém. Já faz 3 dias que nós tínhamos acreditado com todo o nosso coração que a nossa vida tinha realmente um sentido, que nós tínhamos realmente encontrado aquele que nós buscávamos, e no entanto já faz 3 dias que nós já não sabemos mais de nada. É isso que eles também vão deixando pelo caminho. É verdade que algumas mulheres, e Lucas já contou essa história, nós não ouvimos este ano, mas Lucas já conta essa história no começo do capítulo 24, que as mulheres foram ao túmulo e não encontraram o corpo, então voltaram dizendo que tinham visto anjos. De fato, Lucas chama de ângelos, de mensageiro, aqueles que as mulheres encontram, são 2 em Lucas, e elas voltam dizendo que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo para ver se essa conversa das mulheres tinha algum fundamento, encontraram tudo como elas disseram, mas a ele mesmo ninguém viu. Essa é a dor que eles têm para oferecer. E aí, nessa dor que eles têm para oferecer, Jesus tem para oferecer outra coisa. Tem para oferecer o convite de que eles deem um passo mais para além da sua dor. E às vezes esse é o caminho que é decisivo quando a gente vive a experiência da Páscoa, seja a Páscoa de Jesus, seja aquelas experiências pascais que a Páscoa de Jesus nos ensina a viver na vida, que são aquelas experiências de a gente poderia se sentar na beira da dor, na beira do caminho e ali ficar. E há muita gente que fica, e há muita gente que morre ali, junto com a dor, junto com o desespero, junto com a angústia. O passo que tem que ser dado é esse de dar um passo a mais da dor, de ter a coragem de acreditar que é possível dar um passo além. Isso é difícil às vezes porque fico pensando, por exemplo, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, e por muito tempo pode acontecer de a gente achar que enxugar as lágrimas seria desmerecer a importância daquela pessoa na vida. Que dar um passo a mais depois de um amor quebrado seria desmerecer a grandeza daquele amor que significou tanto na vida. Que dar um passo a mais além da confiança rompida significaria dizer que aquilo foi pequeno e que aquilo não foi importante. Mas chega uma hora em que a gente descobre que não dá. Lembra lá de Maria Madalena? Não dá, para quem amou de verdade, não dá para viver só de saudade. Para quem já teve nos braços alguém para amar, viver apenas com a lembrança dos seus pertences é viver de migalhas, é viver de misérias. E chega uma hora que a gente aprende que por mais que tenha sido grande o sonho, que por mais que tenha sido preciosa a conquista, por mais que tenha sido vivificante o amor, se ele se quebrou, ficar chorando em torno dos cacos, ficar chorando em torno das migalhas é ainda muito pouco. Que por honra daquilo que foi grande, por honra daquilo que foi importante, nós temos que nos levantar. Até em honra daquele que se foi, seja porque a morte levou, seja porque a vida desencaminhou, por honra daquele amor, nós precisamos voltar a viver. Agora, esse passo, às vezes, leva muito tempo. Para Lucas, dura 3 dias. Compreender tudo isso dura 40 dias, é quase uma outra quaresma. A gente na vida sabe, para cada luto da vida, para cada quebradura da vida, esse tempo de cura varia. Agora, chega uma hora que a gente tem que topar fazer isso. E quando a gente topa fazer isso, é quando a gente começa a fazer o caminho que Jesus propõe a partir daqui. Então Jesus disse a eles: como sois sem inteligência, como são burros, né? Como vocês são lentos, fala Jesus. Como vocês são sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Veja, o Cristo não deveria, esse dever aqui é o que a gente chama de dever teológico. Não é para entender assim. Estava escrito nas estrelas que Jesus tinha que passar pelo sofrimento, que ele tinha que viver a cruz, quase como se fosse um jogo de marionetes já escrito antes pela onisciência de Deus. Não é esse o caminho. Ou seja, não era preciso, significa, uma vez que isso aconteceu, será que não foi isso mesmo que se tornou um caminho de salvação? Será que não é possível ler essa história dele, olhando para as Escrituras, olhando para as promessas dos profetas? Será que não é possível ler aqui
a realização de tudo aquilo que ele, Jesus, deveria ser? Será que não dá para ler aqui exatamente o cumprimento daquelas promessas que vocês estão falando? Então, é nesse sentido. Como sois dados para compreender, não era preciso que fosse assim? Ou seja, uma vez que isso aconteceu, não é isso mesmo o cumprimento da promessa? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. O verbo aqui poderia traduzir, abria as Escrituras que falavam a respeito dele. Explicava ou interpretava ou abria para eles as Escrituras. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia para mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. É interessante porque ninguém coloca um estranho para dentro de casa. Agora, alguma coisa já aconteceu nesse caminho, porque aquele estranho sem nome, sem rosto, aquele que não era reconhecido no começo do caminho, esse agora já ganhou o coração dos dois. Esse agora já é íntimo, já é familiar deles. Por isso eles convidam para que ele também dê um passo mais na intimidade e que fique com eles em casa. Eu fico pensando quantas vezes que a gente não colocou Jesus para dentro sem se dar conta. Quantas vezes que por causa de um gesto inesperado, por causa de uma ternura que nos tocou o coração, por causa de um olhar que nos encantou, por causa de uma palavra que despertou em nós um aconchego diferente, naquela hora ali já não era o gatilho dessa experiência de superação da dor e de levantar de novo os olhos para poder reconhecê-lo. Então Jesus entrou para ficar com eles. E quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e dava a eles, e distribuía a eles. Os verbos nós conhecemos. Ele tomou, ele abençoou, ele partiu e distribuiu, são os verbos da ceia. E aí nós aprendemos que onde quer que a gente parta o pão, estou falando da Eucaristia, mas não só, aonde a gente estiver junto à mesa e partir o pão e partilhar a vida, ele estará no meio de nós. Onde a gente se colocar na mesa da fraternidade para ali dividir o coração, para ali nos enriquecer da presença uns dos outros, é ele que estará no meio de nós, é ele que estará partindo o pão. Cada vez que a gente vencer o medo, cada vez que a gente vencer o isolamento, cada vez que a gente se abrir ao invés de se fechar, cada vez que a gente se dividir ao invés de se guardar, é ele que estará fazendo isso em nós. Esse é um sinal irresistível da presença dele. A partilha, a solidariedade, a fraternidade, a intimidade, a confiança, a alegria, o aconchego serão para sempre sinais da presença do ressuscitado. E nisso que ele tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía, nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. É uma tradução possível, e Jesus não era mais visível diante deles. É interessante. Quer dizer, eles antes não viam, tinham os olhos estavam como que cegos, fala Lucas. Depois, com o pão partido, com o pão aberto, os olhos também se abrem e eles se tornam capazes de ver aquilo que eles não tinham visto. Se tornam capazes de reconhecer aqueles que eles não tinham reconhecido. Só que nessa hora ele já não é mais visível diante deles. Ou seja, agora se quiserem vê-lo, eles terão que vê-lo com outros olhos. Eles terão que vê-lo de um outro jeito. Eles terão que aprender uma outra maneira de ver a presença dele. E nisso um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Não estava ardendo, não queimava o nosso coração? É o mesmo fogo lá da sarça de Moisés. É o mesmo fogo que queimava lá no alto do Sinai, quando o povo recebeu a palavra de Deus. E agora esse fogo continua queimando e queima em nós, quando essa palavra encontra em nós a recepção devida. Não nos ardia o coração quando ele nos abria as Escrituras? E naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém,
fizeram não um caminho de dispersão, como eles tinham feito, mas um caminho de volta à comunhão, um caminho de volta à fraternidade, um caminho de volta ao encontro. E dá para imaginar que não são mais passos cansados e desanimados como aqueles que eles tinham feito descendo. Agora, mesmo sendo morro acima, eles sobem correndo e voltam para Jerusalém, e isso noite adentro, porque eles tinham chegado em casa já no fim da tarde, mais ou menos como agora. E eles voltam para Jerusalém noite adentro. E chegando lá, se encontraram com os 11 reunidos. Os 11 é uma expressão de Lucas, porque Judas já não está mais aqui, né? Então, são os 11. Se encontraram com os 11 reunidos, e eles, os 11, confirmaram realmente: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. É um texto lindo, que nos ajuda a olhar para esses entardeceres da nossa vida, para esses momentos em que a gente, olhando já o entardecer de nossas esperanças, olhando que pode ser o entardecer do desânimo, pode ser o entardecer das coragens que já se foram, pode ser o entardecer da esperança que já não é mais tão certa, tão acesa, esse entardecer da luz de nossos olhos que aos poucos vai se perdendo, seja pela idade, seja pelo cansaço, e de repente é ali, nesse entardecer, que nós de novo o encontramos. E ele nos enche de novo com a mesma luz do meio-dia. E nós já não precisamos mais do sol para iluminar os passos, porque já é o coração que está em brasa, que está em chamas. E dali agora se ilumina para fora dos olhos. E nós somos capazes de vê-lo, de reconhecê-lo. E aí refazemos de volta os caminhos da comunhão, para de novo encontrar ali, junto com os irmãos reunidos na comunidade, que aquela experiência que nós fizemos não é só nossa. Aquela experiência é também de cada um, porque o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, assim como ele ressuscitou e apareceu a você e a mim, e aparece sempre, contanto que a gente tenha os olhos atentos para poder ver. O coração já arde com a sua palavra, mas a palavra aberta, pão aberto, olhos abertos. A Páscoa é uma experiência de abertura, é uma experiência de reabertura daquilo que foi fechado. Olhos fechados pela dor, palavra fechada pelo cansaço, pão fechado pelo isolamento. Tudo agora se abre, e que essa experiência de abertura possa nos convidar a abraçar a vida com muito mais alegria, com muito mais entusiasmo, para reconhecer nela as sementes da Páscoa e da ressurreição, que já estão em torno de nossos caminhos o tempo todo. Paz e bem.